Doutor Leandro Leite, muito obrigada por aceitar essa entrevista aqui conosco. Você é um grande parceiro da Psoríase Brasil, faz parte do nosso conselho. E nós queremos abordar contigo este fellowship que estás fazendo no International Psoriasis Council. Como é que está sendo essa experiência? O que está sendo falado, sobretudo, em tratamentos, em diagnósticos, nessa questão sobre a doença, nesse programa que tu estás acompanhando? Ana, para mim é um prazer estar aqui. Eu sou um grande admirador do trabalho que vocês fazem na Psoríase Brasil. E é sempre um prazer estar participando e contribuindo de alguma forma com o que vocês fazem. E, assim, do ponto de vista de avanços de pesquisa na psoríase, o que a gente mais escuta falar de diferente, né, é talvez a ideia de modificar o curso da doença. Tá? Parece que quando a gente trata a doença de forma mais precoce e de forma mais incisiva, controlando a carga inflamatória da doença, parece que a gente modifica o desfecho que a psoríase vai ter no paciente. A gente tem uma ideia, já existe essa ideia de que a psoríase, por ser uma doença autoimune, imunológica, imunomediada, ela formaria células T de memória, umas células de memória que ficam no paciente, que causam uma espécie de cicatriz. Por exemplo, o paciente tem psoríase, trata, ele fica limpo das lesões, mas quando a doença começa a voltar, se um dia ela começar a voltar, parece que ela volta nos mesmos locais, certo? E o pessoal começou a entender isso, que se a gente tratasse antes da formação dessas células de memória, a gente impediria essa espécie de cicatriz que a doença deixa. E com isso, a gente conseguiria uma melhor resposta no tratamento no longo prazo, né? E muitas pesquisas estão sendo feitas nesse sentido. Nessa questão do curso e dessas Isso, de dessas modificar a células. resposta, eu acho que é algo que parece ser algo do ponto de vista mais interessante, de mais inovador que a gente espera para o tratamento da psoríase. Que interessante. E nesse sentido, doutor Leandro, como no Brasil a gente tem a parte do sistema privado e do sistema público, e a gente sabe, muitos pacientes relatam que no sistema público há uma certa dificuldade no diagnóstico, pelo acesso até o especialista, e mesmo no sistema privado também, porque nem todos os médicos dermatologistas, né, e clínicos gerais têm o conhecimento real do que é a psoríase, que isso você sabe que é um dos temas que nós na Psoríase Brasil batemos. Então, assim, como é que tu vês essa questão de conseguir esse diagnóstico? Como é que vocês estão abordando isso? Se é que há outros brasileiros com você também nesse fellow? Então, quando a gente fala em psoríase, a gente tem que falar na jornada do paciente. Esse é um tema muito importante, né? Essa jornada do paciente envolve tanto o diagnóstico quanto o acesso ao tratamento. Muitas vezes o paciente demora anos até receber o diagnóstico e muitas vezes, mesmo recebendo o diagnóstico, ele também leva um tempo para ter um tratamento mais eficaz, um tratamento mais efetivo. E quando a gente fala em tratamento, a gente precisa falar em acesso, porque muitas vezes esses pacientes vão necessitar de tratamentos de alto custo, né? E a realidade é muito distinta ao redor do mundo, né? Enquanto a gente tem acesso pleno a medicações de alto custo, medicações modernas, em países da Europa e nos Estados Unidos, em outros países do mundo essa realidade não é assim, né? Esse acesso pode ser muito limitado em países da América Latina, em países da África e também em outros países ao redor do mundo. No último evento que eu participei, tinha uma médica do Iraque e ela falou que ela não tinha acesso a biológicos, por exemplo, lá, né? E ela ficou dizendo como que ela tratava a psoríase nos pacientes dela. Então, sim, o acesso é uma questão importantíssima, né? E neste caso, no caso do Brasil, nós já estamos num nível adiantado, né? Até tu fizeste parte também da elaboração, junto, acredito eu, com um grupo de especialistas, para o Ministério da Saúde, para a questão da incorporação em 2019, né, que foi incorporado pelo SUS. Então, assim, a avaliação, quando vocês falam, quando tu apresenta esse caso, que eu imagino que seja comentado no Conselho Internacional, como é que eles veem o Brasil e como é que você vê o Brasil nesse sentido? Assim, na realidade, esse evento que a gente estava foi um evento, não foi nem relacionado ao próprio Conselho, foi um evento do Congresso Europeu, mas eu encaro o Brasil hoje numa situação privilegiada, né? É importante falar que o tratamento da psoríase sofreu uma revolução
nos últimos anos. A gente quase que não tinha como tratar os nossos pacientes mais graves, né? E hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito grande. Está disponível para a gente muitas drogas modernas, mais eficazes e mais seguras. As drogas estão vindo cada vez mais eficazes e mais seguras no tratamento da psoríase, e isso aconteceu de 15 anos para cá, tá? E no Brasil, a gente tinha essas drogas aprovadas pela Anvisa, mas a gente não tinha o acesso, né? Então, a gente sabia que a droga existia, mas era uma droga de alto custo, que o SUS não pagava e que os convênios não eram obrigados a dar aos pacientes, né? Então, era uma realidade complexa, né? Porque, como eu vinha falando, quando a gente trata de medicações do tratamento da psoríase, que para alguns pacientes, seria necessário o uso de medicações de mais alto custo, não adianta existir a medicação se a gente não tem o acesso. Então, muitas vezes a gente tinha que entrar na justiça, contra o convênio ou contra o próprio SUS, contra o próprio Sistema Único de Saúde, para o paciente ter acesso à medicação. Isso mudou em 2019, quando o Sistema de Saúde incorporou biológicos para o tratamento da psoríase, tá? Em 2021, houve a incorporação para os tratamentos nos convênios pela ANS, né? O rol da ANS. Então, recentemente, né? Questão coisa de um ano. De um ano, exatamente, né? Então, eu vejo hoje o Brasil numa realidade privilegiada, tá? Eu acho que para quem trata psoríase hoje, ou para os pacientes que vêm a desenvolver psoríase hoje, a gente está num momento privilegiado. A gente tem 5 biológicos dentro do SUS disponíveis para o tratamento gratuitamente, né? Desde que o paciente tenha indicação, claro, né? Não é todo paciente que precisa de biológico, né? Mas isso é uma revolução, né? Isso para a realidade dos pacientes, para essa jornada do paciente, que é uma coisa muito complicada, muito complexa, sofrida, né? O paciente que tem psoríase, ele sofre bastante, ele sente dor nas lesões, ele sente as lesões descamam, o convívio social dele é prejudicado e, claro, hoje a gente tem certeza que não é só isso, né? A psoríase não é só uma doença de pele, a psoríase é uma doença que tem repercussões cardiovasculares, esses pacientes têm mais risco de ter infarto. Isso parece loucura, né? Mas é uma realidade. A gente tem evidências concretas, consistentes, que o paciente que tem psoríase, essa carga inflamatória da doença, ela tem repercussões em outros órgãos, no fígado, no sistema cardiovascular. Parte intestinal também, né? Pode ter uma associação com doença inflamatória intestinal também, né? E tudo isso, muitas vezes a gente não tinha condições de tratar a doença, de tratar o nosso paciente, né? Se precisava fazer alguma coisa, a gente tinha que entrar na justiça, o sofrimento aumentava ainda mais, né? O sofrimento do paciente até o acesso à medicação. E hoje, é claro, é importante lembrar, a maioria dos pacientes não vão precisar de biológico, tá? Mas para aqueles que precisam, a gente tem hoje disponível, tanto no SUS quanto no sistema privado. E para nós finalizarmos, qual o maior desafio que tu vês hoje no Brasil para esse paciente que tem psoríase? E o maior benefício também, vamos falar do lado do desafio e da parte que está beneficiando este paciente. Eu acho que é uma resposta só para as duas coisas. Eu acho que o maior desafio é garantir o acesso a diagnóstico e a um tratamento precoce, porque parece que quanto mais precoce a gente tratar, melhor vai ser para esse paciente. E a parte de benefício é que, embora às vezes ele demore para alcançar, caso ele alcance, ele vai conseguir isso de uma forma, digamos assim, administrativa, sabe? De uma forma... Um direito Isso, com um direito estabelecido, né? Sem que ele precise mais agora buscar direitos na justiça ou judicializar um processo, ou enfim. Eu acho que eu veria dessa forma. Eu creio que você sabe que na Psoríase Brasil um dos grandes sonhos nossos é ter uma parte de formação e de ter cursos online que a gente pudesse disponibilizar
para quem trabalha no Sistema Único de Saúde, para ter essa identificação. Então, é um projeto que já deixo o convite aqui aos nossos mantenedores, que se a gente conseguir fazer isso, vai ser uma grande conquista. Vocês da Psoríase Brasil têm um papel importante, eu acho, na conscientização do paciente, em ele entender que tem a doença, em ele entender que tem tratamento, e ele poder falar também sobre o que ele sente. Eu acho que é um portal e uma oportunidade muito grande que ele tem lá no espaço da Psoríase Brasil, nas diversas plataformas que vocês estão aí presentes. Então, eu acho que vocês ajudam. Esse desafio do acesso que o paciente tem, muitas vezes foi diminuído pelo trabalho que vocês fizeram. Sim, nós participamos também intensamente, né? Nossa presidente, Gladys Lima, que está sempre lutando. A gente só pode agradecer e agradecer a vocês, médicos, que de uma forma espontânea trabalham conosco, nos auxiliam. Então, eu gostaria de deixar um fortíssimo abraço, muito obrigada para o Dr. Leandro, que vai estar lá em Londres fazendo o seu acompanhamento presencial. E, olha, foi um enorme prazer. Muito obrigada por dedicar esse espaço aqui, compartilhar conosco essa experiência. Foi muito especial. Eu que agradeço a oportunidade e para mim é sempre um prazer contribuir com o trabalho de vocês. Obrigada, querida.